Como que a gente tem a hierarquia até chegar ao Papa? Não, o cardeal, ele, vamos dizer assim, a hierarquia da igreja é uma coisa que é um pouco difícil dos leigos entender. Exato. Por quê? Porque a hierarquia da igreja ela é organizada a partir do sacramento da ordem, na verdade. Né? Então você tem o sacramento da ordem dado em três níveis diferentes, 3 graus diferentes. O diácono, o diaconato, o presbiterato, o presbítero, que é o que eu tenho, e a plenitude desse sacramento, que é o episcopado, que são os sucessores diretos dos apóstolos, ok? Então, a Igreja Universal, como é que ela se organiza? Né? Então, ela é universal porque está presente em todos os países. Nesse sentido, ela é católica, né? Universal, mas é católica também no sentido de que todo mundo é convidado à santidade de vida e a participar dela, né? Porque a mensagem dela serve, como ensinava João Paulo II, né, que a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo se dirige a toda a humanidade, né, serve para todas as pessoas. Mas essa Igreja Universal, ela chega até mim através do que a gente chama de uma igreja particular, que é a diocese. O que é uma diocese? É uma porção do povo de Deus que vive num limite geográfico a quem é confiado o pastoreio daquela igreja a um bispo. Então um papa nomeia um bispo para aquela diocese e o bispo governa, por assim dizer. Não sei se a palavra governo é a melhor a ser utilizada, mas lidera, pastoreia aquela porção do povo de Deus, né, assistido pelos seus presbíteros e pelos seus diáconos e também pelos batizados, todos membros da igreja. Então, quando a gente fala de hierarquia, então a gente está falando, né, dos padres, né, dos bispos, dos diáconos e assim por diante. Pois bem, quando nós falamos quando a gente fala de bispo, é alguém que tem a plenitude do sacramento da ordem e que é titular ou ajuda um bispo titular, ainda sendo bispo, em uma determinada região. E nenhuma diocese é subordinada à outra, todas elas respondem diretamente ao Papa, ok? Isso. Agora, o cardeal, o que é o cardeal? Então, o cardeal é uma espécie de, mal comparando, não quero fazer comparações políticas, mas é um conselho do Papa, ok? Cuja a missão tem a ver com o governo universal da Igreja. Então, por exemplo, Dom Odilo é arcebispo de São Paulo. Enquanto arcebispo de São Paulo, ele é o pastor da Arquidiocese de São Paulo. Certo. Ok? E aí ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI cardeal. Isso não tem a ver com a missão dele como bispo de São Paulo, mas tem a ver com assessorar ao Papa como conselheiro, por exemplo, ok? No governo da Igreja Universal. Existem cardeais que não são bispos, por exemplo. Existem cardeais que são teólogos, né? Poucos, mas esse título pode ser dado a qualquer cristão sem necessariamente ter o sacramento da ordem. Então, um monge, por exemplo, irmão, que não recebeu o sacramento da ordem, é um religioso que vive a vida monástica, ele pode ser... Que não é padre, né? Que não é padre, que não celebra a missa, isso tudo, vive a vida religiosa, celibato, ele pode ser cardeal. Né? Ele pode ser nomeado cardeal da igreja. Nesse sentido, na hierarquia da igreja, o cardeal tem a missão de assessorar o Papa no governo da Igreja Universal. E aí temos aqueles cardeais que são residentes em Roma, ok? E que são presidentes dos principais departamentos. Então, eles são os assessores mais diretos do Papa. E existem aqueles cardeais que são pastores de alguma diocese ou arquidiocese pelo mundo e que também ajudam, fazem parte de alguma das comissões do Vaticano, assessorando o Papa no governo da Igreja Universal. Entre, vamos dizer assim, as prerrogativas ou missão do colégio, do grupo de cardeais, está a eleição do próximo Papa ou a eleição dos Papas. E não pode acima de 80.
Não pode, acima de 80 não pode ser eleitor. Ok? Eles podem participar o padre no início falou sobre as congregações gerais, né, que antecedem o conclave, onde é o período. Eles podem participar da congregação geral. Eles podem participar da congregação Eles não têm direito geral. de voto. Eles não têm direito ao voto. Eles não têm direito ao voto, mas eles têm peso. Por quê? Porque eles podem se pronunciar, né, eles podem, né, se pronunciar nessas congregações onde estão sendo discutidos os principais desafios que a igreja deve enfrentar nesse momento ou deve responder. Agora ele, no caso, não pode eleger, não tem direito de voto, mas pode ser eleito. Pode ser eleito, sim, e não precisa ser cardeal para ser eleito, não. Isso não? mesmo. Não. Não? Não. Eu achei que só cardeal que podia. Não, Nem precisa ser padre a também. probabilidade... Sim, é muito pequeno. Mas, por exemplo, um monge, um franciscano, irmão, que não tem os sacramentos da ordem, como já aconteceu no Pode ser passado, convocado. Exato, já aconteceu e ele pode ser... O colégio cardinalício não precisa necessariamente eleger um deles entre Ele eles. vai ser sagrado bispo e vai ser... Aí ele recebe todos os sacramentos. Entendi. Foi muito raro isso acontecer, é pouco provável que aconteça, né, nos dias de hoje, mas poderia sim acontecer. Então, não existe limite de idade para que um cardeal seja eleito papa. Ele não pode ter problema de insanidade, né? Sim. Também esse limite de 80 anos até para ser eleitor diz respeito a um cuidado que a igreja tem, né, de a pessoa Papa Francisco não ser senil, né? Foi eleito com quantos anos? No ano que ele faria 77 anos. Olha, 77 76 para 77. O Papa Bento XVI com 78. Olha só. Essa restrição da igreja de deixar os cardeais como eleitores vem da Idade Média, salvo engano, o Papa Nicolau II. Basicamente era porque, antes disso, né, os imperadores da Europa, os reis, interviam muito na eleição. Sim. Então, por exemplo, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que a Alemanha chegava lá e invadia o Vaticano, ou começava... porque essa é uma coisa, até o Vaticano, na verdade, existe a partir daí. Os estados papais, na verdade, foram criados a partir daí, porque não era incomum. As pessoas às vezes têm essa visão um pouco primária, né? Eu recomendo muito que as pessoas leiam. Tem um grandíssimo livro chamado História da Igreja, de Daniel Hobbes. É uma coleção de 10 volumes. Ele era da Academia Francesa, foi um grande historiador. E ele conta a história da igreja em detalhes. Assim, é um livro realmente muito bem escrito, porque você lê como se fosse um romance. Sim. Apesar de ser um livro historicamente muito preciso, com muitas fontes. Já aconteceu mais de uma vez de eu pegar um livro especializado em um assunto e ir lá no Daniel Hobbes está melhor descrito, segundo as fontes do período, no Daniel Hobbes do que no livro especializado. Acho que 2, 3 vezes eu já vi isso. Então, um belo livro.